Você sabia que não pode simplesmente desenterrar sua tabela chamada de fóssil? Você só é considerado um fóssil se for de uma era geológica passada. Ou seja, seus restos precisam permanecer por milhares ou até milhões de anos. Mas há mais de uma maneira de se tornar um fóssil, e eu tenho 7 para você tentar agora mesmo. Número 1. Permineralização. Este é o tipo mais comum e quase todos os fósseis de dinossauros que você vê no museu se formaram por meio desse processo. Mas se você quiser se tornar um fóssil, primeiro precisará se tornar um cadáver. Parar! Na maioria dos casos, os micróbios irão encontrar e resgatar você. Portanto, para proteção, você precisará de um enterro rápido. O enterro também impede a entrada de oxigênio, que as bactérias precisam para decompor o corpo. Pouco oxigênio significa pouca decomposição, o que preserva você por mais tempo. Com o tempo, seus tecidos moles geralmente ainda vão se decompor, mas partes sólidas como ossos e dentes permanecem prontos para a permineralização começar. No wait hours, just speak to the AI and get a fresh game. Mineralização começar. Na verdade, tudo começa no céu. A chuva normalmente é levemente ácida e quando infiltra no solo, dissolve minerais como a sílica na terra. A água subterrânea rica em sílica eventualmente alcança seus restos e penetra nos poros dos seus ossos, onde a sílica se precipita em todas as superfícies, por dentro e por fora, revestindo-os com uma nova camada de tinta mineral. Ao longo de centenas de milhares de anos, isso forma uma camada protetora de pedra ao redor do osso, criando um fóssil permineralizado. Mas em outro processo chamado substituição mineral, a sílica pode substituir os próprios minerais originais do osso. Se todos os minerais do osso forem substituídos, eles se tornam um fóssil petrificado, o que basicamente significa que foi completamente transformado em pedra. Além de ossos de dinossauro petrificados, você pode encontrar conchas, madeira ou até mesmo petrificados. Ah, essa eu não sei não. E não é só a sílica. Esses processos também podem acontecer com outros minerais. Por exemplo, aqui está uma pedra legal que eu tenho com fósseis que brilham no escuro. E também existem as de pirita, que formam fósseis brilhantes com aparência metálica. Um pouco para a direita. Um pouco para a esquerda. Tudo bem, abaixei sua base. Hora de encontrar mais peças em exposição. Número 2. Âmbar. Em uma floresta de coníferas há 140 milhões de anos, um humano do tamanho de um inseto está ocupado mastigando uma árvore pobre, quando de repente uma gosma laranja e pegajosa começa a escorrer. Esta é a resina, a defesa ativa da árvore, usada para selar feridas e proteger contra maiores danos ou infecções. Por fim, a resina envolve você completamente, formando uma vedação hermética. E como humanos, também contém moléculas de terpenos tóxicos, que agem como um repelente de insetos natural. Então, mesmo que você não morra sufocado, você estará morto de qualquer maneira. Que nojo! Nos dias seguintes, a resina endurece por meio de um processo chamado polimerização, tornando-se uma substância semissólida conhecida como copal. Se deixado acima da superfície, eventualmente se degrada e decompõe. Mas felizmente, neste caso, o endurecimento fez com que se desprendesse e caísse no chão da floresta, sendo lentamente enterrado ao longo dos próximos milhares de anos. Na ausência de luz, UV e oxigênio, o copal consegue endurecer completamente ao longo do tempo, eventualmente se transformando em âmbar, que é um material resistente à decomposição, preservando perfeitamente tudo o que ficou preso em seu interior. Fósseis de âmbar geralmente contêm pequenos insetos, como formigas e moscas. O meu favorito é esta aranha congelada no tempo atacando uma vespa há cerca de 100 milhões de anos. Agora, tudo o que resta fazer é escavar âmbar, polir e então, uau! Olha só, onde parece perfeito. Número 3. Carbonização. Vamos precisar que você seja uma planta para este aqui. Então, um dia, você está lá de boa, fazendo o que as plantas fazem, quando de repente, uma enxurrada de lama te mata. Você foi rapidamente enterrado e o oxigênio foi cortado. Condições perfeitas para a fossilização. Com o passar dos anos, mais sedimentos se acumulam em cima, até que você acaba enterrado a 3 km de profundidade. Aqui, você estaria experimentando uma pressão 800 vezes maior que a atmosférica. Isso é como o calor e a pressão expulsam todos os compostos que contêm hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, que têm ligações mais fracas e pontos de ebulição mais baixos. O que sobra é carbono estável e resistente. Então, seus restos são preservados como uma película fina e preta, basicamente uma silhueta bidimensional. Como esse método funciona melhor em organismos moles, geralmente você encontra plantas e animais de corpo mole, como insetos e águas vivas, com fósseis carbonizados. Eu gosto desse de abelha. Quando camadas e mais camadas de